hoje é o universo dos pensamentos, né? Então, antes de começar qualquer coisa, hoje eu vou, junto com vocês, a gente vai um segundinho, né? Fechar o olho e se concentrar na intenção de vibrar positivamente, vibrar a nossa inspiração, vibrar principalmente para que aqueles que podem nos ajudar, aqueles que estão aqui podem nos inspirar, que cuidam de nós, né? No plano de atuação de Deus, que eles nos inspirem, que eles nos auxiliem a boa palavra, auxiliem todos aqueles que estejam conosco, que abram seus corações, que as suas mentes sejam capazes de absorver não aquilo que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer não são palavras minhas, mas as palavras de todos aqueles que promoveram esses estudos. Que Deus esteja conosco. Obrigada e boa noite. Agora nós vamos iniciar, né? O nosso assunto de hoje é o universo dos pensamentos. E não tem como a gente falar de pensamentos sem falar da tríplice partida, né? O cérebro humano, a mente e o pensamento. Para a gente falar de mente, que hoje é comprovadamente, cientificamente dita, aonde está a informação que o nosso cérebro processa, é difícil a gente não falar de uma inteligência superior, né? De uma inteligência que seja a comandante desta informação que o nosso cérebro processa. A gente dizer que o cérebro processa a informação é mais ou menos como dizer que este telefone funciona sem que qualquer um de nós pegue nele e ponha ele para funcionar. Então, por melhor e mais espetacular que ele seja, ele não é uma coisa que funciona sozinho, né? E assim é o nosso corpo, assim é o nosso corpo todo, é o nosso cérebro principalmente. Então, a gente vai começar falando sobre o cérebro, muito superficialmente, né? Só para elucidar a forma como nós vamos falar sobre o mecanismo do pensamento. Hoje eu coloquei até aqui atrás de mim, ó, um cartaz, para que quando a gente falar em camadas de energia que processam para vir do cérebro até o corpo, fique um pouco mais fácil de entender, né? Hoje seria bem legal, deixa eu ver quem que está aqui com a gente para eu ter uma ideia, seria bem legal se vocês fizerem perguntas, tá? Então, ó, eu já estou aqui aprendendo a virar devagarzinho para a gente ir fazendo perguntas e eu conseguir ir lendo, tá? Aos poucos. Então, vamos lá, vamos tentar. Primeiro, o que eu quero falar sobre o cérebro? O cérebro é um processador de energia, ele é um processador de informação, acho que bastante parecido como o do nosso computador, né? Uma série de informações contidas ali, ele processa, e em algum mecanismo a gente vê na tela. Então, a gente vê na tela como a gente vê, vamos dizer assim, dentro do nosso campo psíquico. Quando eu digo ver, não é ver com os olhos, óbvio, é o entendimento e a informação não chega à lucidez. Para quem tem consciência como nós temos, né? Temos a consciência de si mesmo, então a informação chega até nós. E que tipo de processador é este processador que é o nosso cérebro? Ele processa dentro de um universo de 100 bilhões de neurônios, numa velocidade, gente, absurda. Ela é uma velocidade de 360 km por hora ou 100 metros por segundo ou 1/3 da velocidade da luz. Esse é o nível de velocidade que hoje os aparelhos que nós temos têm para explicar qual é a velocidade da comunicação neural dentro do cérebro, né? E desta velocidade toda, o quanto de informação a gente é capaz de processar. A gente processa, ó, em termos de hoje, de números de hoje, a gente processa aproximadamente 400 bilhões de bytes de informação por segundo. Mas a gente só tem consciência de 2.000 deles. Então, o quanto o nosso cérebro consegue processar de informação é sobre absolutamente tudo o que está acontecendo do lado de fora do nosso corpo
e do lado de dentro. Então, nós temos percepção sensorial do tempo, da temperatura, do que está à nossa volta, do barulho da televisão, da mobília que está aqui em volta de mim, do telefone, de quem está vendo aí, se o meu ouvido está coçando, se o meu cabelo está incomodando o rosto. A gente consegue perceber tudo ao mesmo tempo, e tudo isso é uma informação infinita de dentro da gente, né? Então, só que a nossa percepção ela é restrita. Que como o cérebro funciona como um processador de informações, assim como nós escolhemos o que queremos mexer no computador, a forma como o pensamento chega até o nosso cérebro, ele também escolhe o que ele quer pensar naquele momento. Então, quando a nossa mente emite uma vibração de intenção de pensamento, nós já elegemos uma coisa para pensar, assim como elegemos uma coisa para fazer de cada vez no computador. Por maior que seja o processador dele, a gente faz uma coisa de cada vez, né? Vamos ver, de vez em quando eu giro aqui para ver se alguém fez alguma pergunta, tá bom? Eu tenho que ir devagar porque eu não sei mexer direito nisso aqui. Então tá, vamos lá. Qualquer dúvida a gente vai falando. Porque eu vou falando e de repente não fica tão claro, né? Às vezes o que está claro na minha cabeça pode não estar claro da forma como eu estou falando, né? Então vamos lá. O primeiro ponto, sobre o aspecto que eu vou abordar, então eu vou falar alguns pontos do nosso cérebro, tá? A nossa forma de processar informação no cérebro não distingue o que é realidade de verdade daquilo que a gente está, por exemplo, imaginando. Ele processa em lugares diferentes do cérebro, o que a gente imagina do que a gente vê, por exemplo, do que a gente capta de informação. Mas dentro do cérebro, a informação que está sendo processada lá, que é a que vai comandar toda a cadeia química de resposta do corpo, ela não sabe se o que eu estou pensando é verdade ou se eu estou imaginando. Por exemplo, se eu tiver numa crise de ciúmes, se eu estou obcecada imaginando que será que ele não telefonou, saiu, hoje ele pôs tal roupa, será que ele foi para algum lugar? Então, tudo isso que eu estou pensando, o meu cérebro não sabe se é verdade de fato, o meu companheiro fez isso, ou se eu estou apenas imaginando. Só que o que isto significa para a minha cadeia química do corpo, significa sempre uma verdade. Então, hoje, a física quântica fala isso com muita clareza e a gente vai um pouquinho, muito de leve, falar sobre isso. Nós criamos dentro de nós a nossa realidade, que é a com a qual nós convivemos fora de nós. Então, o nosso corpo entende que tudo aquilo que a gente pensa é verdade, tudo aquilo que a gente sente é devido, tudo aquilo que me faz feliz, ele tem que guardar. Tudo aquilo que eu faço de uma forma muito repetida, como, por exemplo, todos os hábitos que eu tenho de abrir a porta do carro, comer, levantar, pensar no namorado, ligar para ele, fazer acontecer, tudo aquilo que eu faço muitas vezes durante um dia, vai gerando aprendizado na nossa cadeia neural. Nesses tais bytes que a gente prende, ele vai gerando aprendizado e acumulando o tempo inteiro. E tudo aquilo que é repetido, seja uma emoção ou seja uma informação, ele vai gravando dentro dos nossos neurônios. E o que acontece? Os nossos neurônios são células. E células precisam, como está aí a Sônia que não vai me deixar mentir, células, deixa eu ver se a Sônia fala alguma coisa. Células precisam de alimento. E o alimento que essas células precisam, eles existem dentro de toda a nossa cadeia química produzida por nós mesmos, né, com a forma da gente pensar, que vai, assim, cada um para o seu lugar, cada célula recebe uma série de informações, assimila elas, e quanto mais a gente vai pensando de uma determinada forma, ou tendo um determinado tipo de comportamento, como por exemplo um vício, vamos no cigarro para facilitar. Por que a gente vicia? Porque dentro do cérebro a gente emite prazer ao fazer uma coisa que tanto faz para o cérebro ser boa ou ruim, para a resposta nossa física, né? Mas ela é prazerosa e a gente faz repetidamente. Então, quanto mais vezes eu faço aquilo que me dá prazer, mais vontade daquilo e mais necessidade química o meu cérebro tem de ter aquilo para gerar este prazer em mim. Então, desta forma, eu vou me viciando. Então, eu vou me viciando tanto comportamentalmente quanto quimicamente no cérebro. Só que eu me vicio não é só do cigarro. Eu me vicio de qualquer emoção repetida e eu me vicio de qualquer comportamento repetido. Então, quando às vezes a gente primeiro pensa assim, nossa, quando eu vi eu já fiz, nem pensei para fazer.
Se eu já fiz, é porque eu tive um impulso inteligente. E esse impulso inteligente já estava lá na memória do meu computador. A hora que eu acionei, ele já trouxe uma informação que ele já tinha. Então, não é tão simples a gente modificar um comportamento ou um tipo de pensamento, como não é simples a gente deixar um hábito ou um vício, por exemplo. Seja um vício comportamental ou seja um vício emocional, por exemplo, ou um vício químico físico, né? Muito bem, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Eu tô começando a falar um monte, né? Agora deixa eu ver, tem hora que eu consigo rodar esse negócio, tem hora que eu não consigo. Vamos lá, se alguém tem alguma pergunta, fala, tá? Vamos lá. Eu tô vendo até minhas queridas aqui, ó. Tô vendo todas vocês aqui. Muito bem. Deixa eu baixar esse negócio de novo. Então, vamos lá. Então, pontos. O cérebro funciona de uma forma sob meu comando, sobre a minha energia, sobre a minha energia de intenção. Daqui a pouco eu vou colocar uma fotinho aqui na frente para vocês terem noção disso que eu vou falar, tá? A física quântica diz hoje, então, que nós não somos, que tudo já não está pronto. A nossa forma de pensar interfere naquilo que está por acontecer. E por que interfere? Interfere porque nós trabalhamos com energia bioeletromagnética dentro do cérebro. E toda energia, todo contato de energia elétrica, quando existem dois átomos, ou no caso duas células em contato, quando ela contata uma com a outra para passar informação, ela expande éter. E quando ela expande éter, ela expande você concorda? De dentro do nosso corpo para o lado de fora. Então, isso é uma interferência molecular. Então, não tem como eu pensar sem fazer diferença nenhuma para o que está do lado de fora. Então, a gente que ilusoriamente acha que quando discute, então faz alguma coisa e fica depois ruminando, quietinha, pensando, sentada no sofá do lado de quem a gente brigou, e acha que aquilo está tudo do lado de dentro, está muito enganada. Porque a sua energia expande. Então, ela expande para o lado de fora e ela expande para quem está na casa. Quando a gente estava lá no centro, na escolinha de evangelho, a gente vivia falando para os pais que não tem coisa pior do que você ficar num quarto discutindo com o pai da criança, achando que a criança que está lá no outro quarto não está sentindo nada. Isso é ilusório, porque energia não é uma coisa que você contém, você não consegue colocar uma caixa ou uma parede de um quarto que segure uma energia emitida. Então, o que acontece? Essa energia navega, essa energia atinge uns aos outros, né? Então, é ilusório da nossa parte achar que a gente consegue fazer este tipo de coisa. Muito bem. Vamos lá, vamos ver se alguém coloca alguma pergunta, tá? Eu tô tentando aqui, não sei mexer direito aqui, mas tô tentando. Vamos lá. Como a física quântica diz, então, eu crio a minha realidade. Do lado de dentro do meu cérebro acontece aquilo que eu acho que está acontecendo do lado de fora e eu chego às minhas conclusões do que está acontecendo do lado de fora. Então, isso daí que é o ponto que eu quero chegar. Quando duas pessoas... Aí você pode falar assim para mim. Eu sinto falta de vocês falando comigo, viu, gente? Quando as pessoas estão me ouvindo assim de perto, as pessoas vão falando, fica mais fácil para a gente falar. Mas se duas pessoas pensassem assim, bom, tá bom, Bia, então se eu crio a minha realidade do lado de dentro, então eu crio uma, a pessoa que convive comigo cria outra, e aí? E aí que são duas realidades diferentes. Por isso que é tão comum a gente, às vezes, numa conversa, falar, não, mas está acontecendo desta forma. E outra pessoa fala, não, de forma nenhuma, não está acontecendo desta forma. E aí você tem 1000 certezas e convicções que a coisa está acontecendo daquele jeito, e a outra pessoa também tem. Por quê? Porque ela tá, essa expressão que a gente usa, modo de ver a vida, esse modo de ver a vida é uma coisa muito mais volumoso do que a gente imagina ser apenas uma opinião, apenas um comportamento, uma ótica. Isso é uma coisa, energeticamente falando, imensa, poderosa, grande, né? Grande ao ponto de interferir em tudo. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Porque senão acho que eu vou colocar a foto do meu cartaz aqui. Deixa eu vou rodar aqui para ver se alguém tem alguma pergunta sobre alguma coisa. É bonitinho esse negócio de acenar, né? Dá vontade de acenar quando as pessoas acenam. Bom, vamos lá. Vou tentar ver se alguém tem alguma pergunta. Bom, não tendo, vamos lá. Tem? Eu não estou conseguindo ver. Ó, vamos lá. Então, por que eu não consigo ver as perguntas? Vou pedir para minha irmã me ajudar aqui, ó. Não consigo ver as perguntas. Você leu a pergunta, Isabel? A pergunta, leio. Por favor. Da Elaine, tá aqui, peraí. Da Elaine. Gente, que difícil lidar com isso aqui, viu? Como ajudar os outros a terem pensamentos positivos?
Então, hoje a física quântica diz, Elaine, como a gente pode ajudar o outro a ter um pensamento positivo. Além do, claro, conceito moral, conceito intelectual, que você pode tentar falar as pessoas, fazer as coisas e tal, a melhor forma de você ajudar uma pessoa a ter um pensamento positivo é você ter. Por quê? Porque a energia é ressonante. Hoje, do mesmo jeito como a gente vai no laboratório e faz um exame de ressonância magnética e entende que a gente fatia o corpo daquele jeito inteirinho por ressonância magnética, porque o magnetismo vai ressonante dentro do aparelho, da mesma forma é a nossa forma de pensar. Então, quando nós pensamos de uma forma positiva, junto a esta pessoa, se eu tenho convivência com ela, né, de alguma forma, não precisa ser perto, tá? Quando eu digo convivência não é material, é convivência de vida, né? O fato de você pensar positivo e de você emanar essa energia já é um enorme influenciador para que aquela pessoa pense. Agora, afora isto, é aquilo que a gente precisa, como eu bato sempre, não vou morrer de falar isso, autoconhecimento, o desejo de se entender, de se conhecer para tentar ser uma pessoa diferente do que se é, né? Nem melhor nem pior, mas diferente do que se é. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, se eu não respondi, eu vou pedir para o Tuca ou para a Isabel ler para mim. Porque eu estou tentando fazer esse negócio aqui, não estou conseguindo de jeito nenhum fazer esse negócio rodar. Eu consigo rodar até só um pouco, aí de repente ele para. Aí eu não consigo mais ver. Se eu não conseguir, vocês falam, tá bom? A Cleide. Tá me ouvindo? Como temos duas identidades. Tem a... Tem a Rafa Montanaro. Tá. Rafa Montanaro. Aqui achei. Falando sobre realidades e pontos de vista, o que você pode dizer sobre criação de expectativa? Criação de expectativa, Rafa. Agora eu não consigo abaixar o negócio daqui. Abaixou sozinho. Criação de expectativa nada mais é do que um movimento do corpo do ego. É um movimento do nosso orgulho. A criação de expectativa ela é feita em cima do corpo de desejo. Não é o corpo de vontade superior, é o corpo de desejo. Então, quando o seu corpo deseja alguma coisa... Agora minha irmã tá comigo. Oi, é que tem Oi, negócio. gente, a Isabel. Oi, é que tem um negócio aqui que aparece, ó. Será que é isso? O quê? Esse escrito desfixar comentário. Tá bom, Ele não. tá parado, tá? Não, ele tá parado Agora no ele normal. anda. Tá, vamos ver se agora melhora. agora Vamos ver andou. se agora melhora, tá, gente? Mas vamos lá, Rafa. Amiga. Rafa, quando a gente tem quando a gente tem um desejo, quando a gente tem uma vontade, uma intenção de realizar alguma coisa, por que a gente gera uma expectativa em relação a isto? Porque o nosso corpo egóico, através normalmente do nosso orgulho, nas suas diversas formas, tá? Porque orgulho não é só orgulho tem diversas formas, né? Presunção, prepotência, enfim. Sobre alguma daquelas nossas formas de orgulho, ele se adianta na certeza de que aquilo vai acontecer, da forma como eu estou pensando e da forma como eu estou desejando que seja. Então, como isso é uma coisa que vai acontecer, isto é um deslocamento de futuro, ainda não aconteceu. Então, o que isto gera em mim? Gera uma expectativa de resultado. E o gerar expectativa de resultado comandada pelo meu orgulho, isto é a fórmula da frustração de quando não acontece. Quando acontece, a gente fica feliz da vida. Quando não acontece, do mesmo tamanho da expectativa que eu tive, eu tenho uma frustração. É de igual tamanho. Só que a frustração, ela tende a trazer com ela energias negativas, energias em desalinho. Então, é mais difícil lidar com a frustração do que com a expectativa. A expectativa é um corpo de ansiedade, mas a frustração é um corpo já de emoção em desequilíbrio. Então, é mais difícil lidar com a frustração do que com a expectativa. Não sei se eu te respondi, né? Se eu não te respondi, Rafa, por favor, você fala de novo. Se eu não conseguir ver aqui, a Isabel vai vendo para mim, né? Como eu estou vendo aqui, a Enilson dizer, contamina tudo e a todos, sim, sempre, a nossa energia contamina tudo sempre, né? Aqui, como a Paty disse, a energia também chega a gente muito antes de nós iniciarmos qualquer situação,
né? Vamos ver. Então, por enquanto, não vi outro. Vamos lá, deixa eu abaixar aqui. Então, agora eu não consigo abaixar a gente de novo, mas tá bom. Não sei se isso tá tirando a minha imagem, acho que não, acho que só eu que vejo metade. Vamos lá. Continuando. Deixa eu só pedir para minha irmã que se tiver outra pergunta, ela vê. Isabel, se tiver outra pergunta, você faz favor de me falar? Porque, de novo, eu não consigo girar esse negócio aqui. Bom, vamos lá. Então, partimos de uma premissa. Eu crio a minha realidade através da percepção que eu tenho do fora para dentro e do dentro para fora. Então, são duas percepções que eu estou criando a realidade. Isso é o ponto 1. O meu cérebro trabalha em função da certeza que eu dou para ele que aquilo que eu estou pensando é daquele jeito. Então, o corpo é comandado a partir da minha visão de realidade, tá? Do lado de fora para dentro, a única coisa que o corpo é comandado pelos nossos 5 sentidos físicos, né? Ele controla a homeostase do nosso corpo. Então, a temperatura, o paladar, o olfato, a visão e o tato dão informações para o corpo de fora para dentro. Então, se está pelando, eu não ponho o dedo, queima, eu tiro. Então, se está frio, eu coloco um casaco. E assim por diante. Né? Se eu sentei no lugar áspero, eu levanto e busco sentar num liso, porque essa informação vem de fora para dentro, né? O Tuca me deu uma pergunta aqui, da Cleide. Como temos 2 identidades? Como que ficar bravo e emburrado contamina as pessoas? Essa é a pergunta dela. Porque a nossa energia, ela é expandida, Cleide, o tempo inteiro. Não dá pra gente conter a energia dentro de nós. Porque se desse para conter a energia dentro de nós, no dia de chuva não estava claro. Entendeu? Aqui dentro de casa, com tudo fechado, eu continuo tendo luz durante o dia. Por quê? Porque a energia solar, ela não tem esta barreira, ela me alcança. E da mesma forma, é a energia que nós emitimos. Nós somos um corpo de energia, de troca de energia, em qualquer lugar, em qualquer situação, de expansão de energia, de captação e de expansão. Então, não é só eu estar emburrada que incomoda quem está do meu lado e que está vendo o meu bico. Também, mas não é só isso. É a energia que eu estou expandindo. Da mesma forma como quando eu estou radiante, eu expando da mesma forma. Vou te dar um exemplo bem comum, cotidiano. Sabe quando a gente vai num consultório que está cheia a sala de espera e a hora que você entra, você para analisar um tanto para entender se naquele consultório o médico está super atrasado, por isso que ninguém entrou, se ele não chegou ainda, se a secretária colocou mais encaixes do que cabia na agenda do médico, e tudo aquilo... Agora eu tenho o Tuca aqui, ó. E tudo aquilo... Desculpa. Ele tá tudo... Desculpa, pareci. E todas estas informações passam no nosso cérebro nessa fração de segundo aqui, ó. E menos de 1 segundo a 1/3 da velocidade da luz. A gente já pensou tudo isso na hora que a gente abriu a porta. Já fez milhares de conexões neurais. E aí o que acontece? Eu tenho uma reação a partir disso. Aí eu sento, já desconfiada, né? Posso estar assim, oi, tudo bem, boa tarde. Mas a minha energia já está assim, ó, zoom dentro de mim. Eu já estou, meu Deus do céu, quantas horas eu vou ficar aqui? Será que esse médico é irresponsável? Será que essa mulherada está fazendo aqui? Aí eu começo a olhar, de repente uma está distraída, outra não. De repente eu começo a me incomodar. E daqui a pouco mais pessoas olham para mim e falam assim, nossa, bastante gente, né, aqui. Será que o médico está atrasado? É muito rápido para isso começar a acontecer. Por quê? Porque a gente expande essa energia. Então, o fato da minha presença estar ali conflitando, por mais que todas aquelas pessoas que estivessem ali dentro daquela sala estivessem em equilíbrio, ou relativo equilíbrio, porque equilíbrio quase ninguém está, né? Relativo equilíbrio, a minha energia contaminou ali. Principalmente se for um lugar recluso. Então, num curto espaço de tempo, aquilo expande e começa a incomodar todo mundo. Da mesma forma como a gente se incomoda com os outros, ou da mesma forma como a gente fica feliz com a presença dos outros. Às vezes a gente está num lugar, chega uma pessoa super simpática, com uma vibe incrível, que a hora que ela entra, parece que faz bem, parece até curativo para alguma situação. Não é verdade? E tudo isso que é expansão da nossa energia.
Eu vou olhar de novo aqui para ver se alguém falou alguma coisa, que agora eu consegui abaixar um pouco. Olha, alguém falou, a tarja está no meio do meu rosto, eu estava tentando abaixar ela. Vamos ver se agora eu consigo, tá? Vamos ver. Se tiver mais algum, acho que eu prefiro mais que eles falem, porque se eu ficar virando aqui, eu não continuo falando. Vamos lá. Se até aqui ficou claro, alguém dá um joinha que alguém me avisa, tá? Se até aqui ficou claro, se eu preciso voltar. Porque daqui eu quero colocar um desenho na tela, para que vocês possam olhar para esse desenho, que é o desenho de um banner que eu tenho, que está aqui no chão comigo. Então, para eu lê-lo, eu tenho que virar a cabeça, tá? À medida que eu for colocando aí para vocês. Vamos lá. Tão legal, a Alessandra me ensinou a fazer isso. Será que cabe? Ele não cabe inteiro, gente. Um que frustrante, ele não cabe inteiro. Mas tudo bem, eu leio, tá? Como conter a expectativa daquele Gilmar. Como conter a expectativa. Vamos voltar lá. A Adri Colim também fala sobre o mesmo assunto. Como conter a expectativa. Tanto a Adri quanto a Cleide. Conter a expectativa é um mecanismo de, vamos chamar, domar, ter consciência, segurar o seu corpo de orgulho. Então, a gente às vezes sente, né? Parece que tá um pá na cara. Mas na realidade não tem outra forma de eu dizer isso, tá? Quando nós temos expectativa, é porque nós estamos, em primeiro lugar, ansiosos. Ansiedade é uma característica das pessoas que não têm a consciência da fé. E quando eu digo fé, eu vou voltar no assunto que eu falei ontem. Quando eu digo fé, fé significa integração com o todo. Fé significa eu entender que faço parte da criação de Deus, que é perfeita. Então, eu não estou apartada desta criação. Então, eu faço parte dela. Por uma simples frase que Jesus falou, eu e o Pai somos um. Quando ele disse isso, ele quis dizer exatamente isso. Eu faço parte desta criação, eu tenho este potencial por desenvolver em mim, por mais que eu ainda não tenha desenvolvido, eu tenho esse potencial por desenvolver, e só por isto eu já sou uma pessoa que sou capaz de realizar, capaz de fazer, capaz de ter. Só que com o quê? Qual é a chave da gente não ter expectativa? A gente ter humildade para com o resultado. Então, a expectativa, ela existe por quê? Porque eu quero que dê certo. Porque eu quero que aconteça. Porque eu quero que, obrigatoriamente, aquilo que eu pensei se realize. Então, eu fico naquela, que é a expectativa, de que o resultado seja positivo. Em momento nenhum eu admito a possibilidade do resultado não ser positivo. Porque se eu penso nisso, já me incomoda. Então, eu já estou frustrada sem mal ter gerado a expectativa, eu já estou frustrada. Deixa eu olhar que bonitinho, ganhei uma secretária, ela escreve no papelzinho, que bonitinho. Acho que é a Cris Justa. Oi, Cris, não sei se é você, mas se for, saudade. Como a gente se protege destas energias ruins dos outros? Eu não sei se eu concluí a resposta da expectativa, mas se eu não concluir, vamos lá, vou até o final dela. Se eu não concluir, o que eu quis dizer? Nosso corpo de humildade está em nós conseguirmos aceitar a devolutiva daquilo que nós intencionamos, entendendo que se ela não vier do jeito que eu quero, ok, eu vou continuar, vou achar outra forma de tentar realizar novamente para alcançar meu objetivo, mas sem me desequilibrar, sem fazer conflito. Tá bom, tentei entrar nessa porta, não deu certo, eu volto e tento entrar naquela para ver se dá certo. Porque eu quero chegar do lado de lá. Mas sem ficar nervosa, sem ficar brava, sem ficar frustrada. Porque a partir do momento que eu me permito ter esse desequilíbrio de emoções, o que acontece? Eu me perdi do ponto da aceitação. Então aí eu saio da expectativa e entro na frustração. Acho que foi a Cleide e a Adri, né, que falaram sobre isso. Se eu não respondi, vocês, por favor, me falem de novo, que a minha secretária assistente vai me dizer. Vamos lá, Cris. Como a gente se protege dessas energias ruins, né, dos outros? Lembre que agora há pouco eu falei sobre a energia ressonante, né? Nós vivemos num universo que existe e é estruturado à base da gravidade, né?
Então, com a graça de Deus, nós temos aquela lua maravilhosa lá e podemos ir naquelas praias incríveis, porque a gravidade mantém ela quietinha lá sem se mover um zilionésimo do lugar. E isso quer dizer o que para nós? Que o movimento gravitacional nos ensina como é que moléculas se atraem ou se repelem. Porque molécula de matéria é estado de matéria, né? Isso a gente aprende na escola. A água, se você ferver entre ebulição, muda de estado de matéria, se congela, muda de estado de matéria, mas a molécula é a mesma, né? Então, quando essas moléculas se movimentam, elas se movimentam como? Por atração ou por repulsão. Então, lidar com a energia, vamos chamar de dos outros, né? É bastante simples quando nós lidamos com a nossa. Então, lidar para não ter uma conexão difícil, numa energia difícil com o outro, é simplesmente se fortalecer, é simplesmente se equilibrar. Quando a gente se fortalece na forma do nosso próprio energismo, automaticamente nós estamos nos defendendo do desequilíbrio alheio. É simples assim. É como quando a gente vê a reação de uma planta quando a gente tem uma visita em casa que às vezes não está muito bem e a planta se atordoa depois que essa pessoa vai embora. A gente vê a troca de energia de uma forma... Gente, eu coço o nariz durante... Eu tô falando, né? Depois eu fico me vendo e falo, meu Deus. A planta sente essa troca de energia de uma forma muito fácil. E por que a planta sente e a gente não? Se nós somos um corpo de produtivo de energia muito mais altamente capacitado em voltagem do que a planta. Então, no fundo, dá na mesma. Então, se proteger, Cris, é se equilibrar. Isso é se proteger. Aí, desculpa, não é a Cris, é a Lu. Lu, Luciana. Oi, Lu, justa. Vamos lá. Lilian. Qual a diferença entre expectativa e visualizações, projeções? Ela tem diferença sim. Na minha ótica, a expectativa é uma coisa que é uma emoção movimentada pelo orgulho. A visualização, ela pode ser uma intenção que você tenha e você construa esta imagem com uma determinada finalidade. Então, você pode, por exemplo, fazer uma visualização dentro de uma meditação. É um processo muito dessa troca de energia que a gente está falando, muito comum e muito importante, muito útil. Por exemplo, se você está com algum problema de saúde e você quer trabalhar a cura em você mesmo. Nossa, eu estou indo longe do assunto que eu ia falar. Se você quer trabalhar a cura em você mesmo, o processo de visualização, ele é um processo quântico. Ele é um processo que você é capaz de trazer energia de uma outra dimensão e trabalhar na sua dimensão material de cura. Você trabalha na sua dimensão mental, que também é um processo quântico, não é um processo que está dentro do cérebro, né? Então, por exemplo, se eu estou doente, sei lá, do fígado, vamos lá, de qualquer coisa que eu esteja. Então, eu estou com uma inflamação no fígado e que quando o negócio é difícil, toma remédio, entre tomar remédio e comer, tá um processo que começou a girar assim. Se eu estou com uma inflamação no fígado, se uma parte do meu corpo material está adoecido, é porque o correspondente energético dele adoeceu primeiro. O corpo físico, ele é um corpo de respostas, ele não é um corpo de criação, ele não é um corpo causal, ele é um corpo de resposta. Então, para curar a minha inflamação de fígado, eu preciso trabalhar no corpo que está causando a inflamação de fígado. Porque ela não nasce do dia para a noite, não é uma única coisa que eu comi que inflamou o fígado. Eu já venho de um processo, muito provavelmente de emocional em desequilíbrio, por determinadas formas de comportamento ou de pensamento, que estão desequilibrando a área do meu corpo responsável pela digestão, que é a parte, aí já vou entrar no outro assunto, que é a parte de chakra, corpo energético, né? Mas é uma parte do corpo minha que sente muito esse processo emocional e os determinados órgãos, para mim, que um ou outro são mais frágeis, eles sentem mais. Às vezes até o trânsito de uma energia difícil sente mais naquele mesmo fígado inflamado, vamos dizer assim. Então, qual é o segredo de você trabalhar isso na visualização? Você visualizar
o seu fígado adoecido, muito adoecido, e depois você ir visualizando ele ir se curando, até ele ficar perfeito. Você faz isso 1 dia, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ir se curando. Porque não é porque você está curando o fígado, mas é porque você está curando aquilo que no seu corpo mental adoeceu num grau que adoeceu o seu fígado. Então, você faz o processo de trás para frente e alcança aquilo que foi o causal do seu adoecimento. Não sei se eu te respondi. Se eu não te respondi, a Isabel me ajuda. Por isso, tela mental é um assunto à parte. Na tela mental é tudo que a gente projeta. Ela está no campo mental, no corpo mental. Eu vou sair da frente do desenho para falar para vocês. Ó, vê se todo mundo tá vendo? Alguém faz um joinha que eu não sei se dá para ver daí, tá? Não sei se eu tô conseguindo ver, mas vamos lá. Dentro daquele desenho que vocês estão vendo ali, ele tá de longe, qualquer dia eu vou tirar a foto dele e vou colocar ele aqui, tá? Mas dentro daquele corpo, aquele desenho tá falando sobre chakras e sobre mecanismo quântico de energia na troca dos corpos, tá? Esse não é o assunto de hoje. Mas é claro para a gente entender. O branco é o corpo material, a faixa verde. Peraí que a minha assistente para assuntos outros vai trazer o cartaz de pé. Não dá pra ver. Não dá para ver? Então vamos lá. Ó, vou sair da frente, tá? Vou só falar. Ó, você tá vendo? Ó, vamos lá. O corpo branco é o corpo material. Tanto aqui que ele está assinalado a glândula pineal por causa de chakras, tá? De outro assunto. Então, ele tá aqui, ó, corpo denso material, tá? O verde é o corpo duplo etérico, que ele é chamado. Ele é um corpo que tem o seu estado de matéria em etérico, porque ele é feito de éter. Lembra quando eu falei que qualquer célula em energia, de troca de energia elétrica, ela expande éter? Então, nós temos uma expansão de éter do corpo físico, que é chamado corpo etérico, porque ele é uma somatória de éter. Tá? Isso aí é um assunto para outro dia a gente falar dos corpos de energia. Em seguida dele, nós temos o corpo emocional, porque ele é um corpo quase materializado. Quase. Por isso, tamanha interferência do corpo emocional no corpo físico, porque ele é assim, juntinho. A partir dele, nós temos os nossos corpos mentais, que é o corpo mental inferior e o corpo mental superior. Isto é o corpo mental, são corpos de energia agregados. Obviamente que a gente faz um desenho aqui como se fosse uma fatia da ressonância magnética, né? Então tá num plano único. Mas isso são corpos dimensionais, então eles se entrelaçam, mas eles têm essa relação de capacidade energética cada vez mais atômica. E como nós estamos num planeta de matéria, quanto mais materializada a energia, mais condensada, mais, vamos dizer, no chão a gravidade puxa. E quanto mais atômico, mais distante é. Então, é por isso que o desenho é feito em camadas. A nossa tela mental, como foi me perguntado, ela está no campo mental. É ali que está a nossa tela mental. Ela não está dentro do cérebro. A mente não está dentro do cérebro. Ela é um corpo exterior ao nosso corpo de matéria física, né? Agora já até me perdi de onde eu estava, gente, com as perguntas. Isabel, depois você só vê se a pessoa que me perguntou da tela mental, ela respondeu? Se a pessoa falou que sim? Bom, vamos lá. Então, vamos tentar retomar onde eu estava. E qualquer coisa a gente vai... Ó, só falta 20 minutos, nem sei se dá pra gente falar tudo que a gente quer falar ali. Ó, acho que não vai dar. Aliás, não dá nem, acho que nem pra começar. Mas vamos lá. Esse desenhinho do cartaz, o que ele vai explicar? Acho que ele vai ficar para uma próxima live, né? O que ele vai explicar? Ao conjunto de tantos anos de estudo, de tantos tipos de estudos diferentes que foram da espiritualidade, né, da doutrina espírita, do espiritualismo dentro do esoterismo, enfim, da física quântica e de tudo mais, eu fui fazendo anotações de coisas que me pareciam muito imponderáveis para que a gente conseguisse entender com alguém falando, né? Então, o que eu fiz? Eu fui desenhando em papéis aquilo que eu achava que ficava mais claro.
E como a gente tem até aquela expressão que diz se não conseguiu entender, quer que eu desenhe, né? Então, eu funciono assim. Eu com desenho na mão, me traz assim um pensamento lógico. Então, eu sempre fiz rascunhos de desenhos em papel e levava, quando eu ia falar de um assunto, eu prendia assim na parede, na lousa, para que ficasse claro aquilo que eu estava tentando dizer, e às vezes só as palavras não. Então, este banner que o meu amigo Alexandre do coração, Alexandre de Deus, que está aí, meu Advanced Media, está aí, ele de tanto me ver com aqueles papelzinhos, corta, tira da lousa, põe na lousa, arranca da lousa, anda, rasga um dia, tira, pinto de coloridinho de novo. Um dia ele falou para mim, você não quer que eu faça um banner disto? E aí eu agradeci assim infinitamente, e ele fez uma coisa muito profissional. Não só com esse, como com esse pendurado que estava aqui atrás dos corpos, como com este que está na fotinho, como com outros, né? Então, isso daqui é um entendimento meu em cima de muitos assuntos, tá? Eu construí o caminho, eu tentei, né? Da minha forma de ver, construir o caminho do pensamento que ele sai desde as camadas mentais, daquilo que eu entendo que chama-se espírito, eu não sei como cada um de vocês entende, as pessoas podem entender como quiserem, como princípio inteligente, como espírito, como alma, como quiser, tá? Mas de quando a intenção, já é uma intenção quântica, né? Outro dia a gente vai falar sobre isso, a intenção desse espírito joga essa informação na mente e o caminho que isso é feito até chegar dentro do meu cérebro material, físico, para que eu possa agir com ele, passando por todas aquelas camadas de corpos coloridos, é mais ou menos o que está escrito nesse desenhinho. É pena que não cabe, eu preciso ver de novo isso para essa foto ficar de um jeito que a hora que eu abra na tela ela caiba. Mas só para vocês entenderem, ó, é pensamento, espírito, mente, cérebro dos corpos energéticos, o corpo emocional, que foi aquele último que eu falei perto do corpo físico, e o cérebro da matéria. Isso é um percurso que a energia do nosso pensamento, que é aquilo que a gente chama de pensamento, né? Que essa informação faz num caminho quântico, que não dá para ler ali, mas é um percurso quântico. Por que ele é quântico? Porque ele troca de estado de matéria, ele é uma energia de onda até ele se transformar numa energia de matéria dentro do cérebro, porque ele se transforma numa partícula material dentro do cérebro, né? Neurônio tem tecido, a energia que está ali existe, não é uma coisa atômica, ela é uma coisa materializada. Então, entre ser uma coisa não material e se tornar uma coisa material, ele tem um percurso, né? E esse percurso é feito de uma determinada forma, respeitando as capacidades de cada um, as capacidades de desenvolvimento de cada um. Quer que levanta? Eu pus ele no desenhinho aqui. Esse aqui veio agora? Veio. A Cleide perguntou. Uma cirurgia abdominal pode interferir nos chakras? Eu diria que na energia dos centros de força, não. Uma cirurgia, como eu fiz várias, né? Todo mundo sabe, eu fiz várias. O que eu conversei muito com o meu acupunturista da vida, que era uma das pessoas mais incríveis que eu conheci na vida, porque ele era um super espiritualista e ele era desta medicina, né? Então, o que ele me explicou é que os meridianos do corpo, os meridianos onde a gente faz os pontos de acupuntura, eles, quando a gente nasce, eles têm um ponto ideal, né? Eles são daquele jeito, a energia caminha daquele jeito. E os nossos chakras, eles são em determinados agrupamentos de encontros de meridianos. No corpo da matéria, eu tô falando, né? No corpo etérico da matéria. Ligados no corpo da matéria, né? Então, o que acontece? Quando a gente mexe nos meridianos, existe uma troca de influxo de energia. Então, se você vai fazer acupuntura num órgão que já passou por uma cirurgia, como por exemplo o meu joelho, que eu já passei por vários, né? Quando eu vou fazer acupuntura nele, o trabalho de acupuntura é diferente, porque eu já não tenho mais o fluxo de alguns meridianos. Mas não que isso interfira na qualidade da energia que um chakra meu pode receber. Não, isso não interfere não neste padrão de assimilação, porque senão, eu entendo assim, tudo que é feito e criado no planeta Terra foi criado por uma expansão mental do Criador de tudo. Então, vamos dizer assim,
se chegou em nós operar e fazer cirurgia, é porque isso faria bem e não mal. Não tiraria de nós nenhuma capacidade de recepção energética se você está buscando a cura. Não faria muito sentido uma coisa com a outra, né? Então, no meu ponto de vista, daquilo tudo que eu já estudei, uma cirurgia localizada não interfere num atendimento energético, seja ele em um tratamento espiritual, por exemplo, ou num reiki, ou numa própria troca energética. O que interfere absurdamente nos chakras é o nosso desempenho mental e emocional. Este interfere absurdamente nos chakras. Em algum momento, quando a gente falar de chakras, a gente vai falar sobre isso, né? Agora, enquanto, não sei se vocês vão mandar algumas perguntas, alguma coisa assim, né? Eu vou mostrar um negócio para vocês. Já vi outra pergunta. Pede este gráfico por WhatsApp. Eu mando, deixa comigo. Ele é um banner, gente, enorme, que tá aqui no chão para eu conseguir ler. Eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar o gráfico e eu acho que talvez valesse a pena a nossa próxima live da semana que vem. Aí vocês respondem, tipo joinha, ou seja, coisinha assim, como vocês quiserem. Se a nossa próxima live vai ser a explicação deste gráfico, porque talvez aí seja legal este link da gente entender para avançar um pouco mais com pensamento e mente, né? Que quando a gente fala de emoção, sentimento e corpo humano e autoconhecimento, você tem que entender sua mente, você tem que aprender a desenvolvê-la, né? Porque senão ninguém sai do lugar nenhum. Então, acredito que o nosso próximo encontro possa ser sobre este assunto, se vocês acharem que é legal. Aí eu posso mandar o gráfico pro WhatsApp para vocês darem uma lida nele e a gente conversa sobre ele na semana que vem. Outra coisa que eu queria saber é se esse horário das 9 ficou melhor do que aquele das 7, que acho que ficou melhor, né? Parece que a gente está um pouco mais solta. Vamos lá. Então, só para eu concluir este raciocínio, enquanto a gente vê se tem mais alguma pergunta, em nível molecular, isto é tão real hoje, o quanto a gente afeta a nível molecular o nosso corpo, que a ciência da genética, depois de tantos anos de existência dela, dobrou os joelhos a isto, da interferência energética que tem a nossa emoção e a nossa forma de pensar e a nossa fé e como a gente conduz a vida, quais são os nossos hábitos mentais, não só físicos, mentais e emocionais, que nasceu uma ciência chamada epigenética. A epigenética é uma ciência que entende a interferência que existe de nós mesmos na nossa própria genética. Então, o fatalismo genético é uma coisa que hoje em dia já nem se utiliza mais falar isso. A pessoa tem ascendência genética para ter isso, então ela vai ter. Não, depende. Lembra lá do quântico, lá do começo? Tudo depende agora, nada é acertado. Eu vou mostrar para vocês, aqui eu peguei a página aqui. Eu vou mostrar para vocês uma página de um livro que eu adoro, que é esse aqui que eu postei outro dia, ó, Quem Somos Nós, que inclusive eu deveria ter no YouTube de graça pra gente ver, de um cientista chamado, bastante famoso, ele ficou, vocês devem conhecê-lo, o Dr. Masaru Emoto, e ele fez um experimento espetacular em vários países, em vários lugares, colocando água em reservatórios com determinadas palavras escritas, vibrando aquela palavra e a água dentro então a palavra presa no recipiente, a água dentro do recipiente. E em lugares públicos, então as pessoas liam a palavra e a água estava ali dentro. E quando cada um de nós lê uma palavra, desperta em nós um tipo de emoção. Então, se você lê a palavra ódio, por exemplo, desperta em você uma recepção energética. Se você lê a palavra Deus, te desperta em outra. Se você lê a palavra confraternização, te desperta em outra. E assim por diante. Então, o que ele queria provar com esse experimento? Que a água que estava dentro deste recipiente sofria a ação desta troca de energia mental. Não só da palavra que estava escrito, quanto do pensamento de quem lia aquela palavra a hora que passava perto desse recipiente. E o resultado molecular desse experimento dele, eu aconselho vocês a procurarem na internet, é espetacular. Ó, eu vou pôr aqui pertinho alguns desenhos só para vocês verem, que acho que dá para ver de perto. Ó, a diferença, deixa eu só ler os títulos para poder falar para vocês.
Esta primeira foto, a primeira de cima, tinha uma frase nela escrito assim: você me enoja, vou matá-lo. A segunda estava escrito muito obrigada, obrigado. E a terceira estava escrito amor. Esses 3 são moléculas de água fotografada nos microscópios, tá? Retirada de dentro destes recipientes. Olha a diferença de imagem de uma molécula de água, desta que foi a primeira frase negativa, não sei se dá para ler. Desta segunda... Fica ao contrário. Ai, que pena. Isso é pirulito de ponta cabeça, dá para ver? O texto não dá para ver. Ah, mas tá bom, o desenho dá. Se o texto não dá para ver, a foto dá. Então, esta primeira aqui, foto, é a que diz que eu estou enojado, vou te matar. Esta segunda foto é a foto que fala muito obrigado. E a terceira foto é a foto do amor. Então, para que ele fez essa explicação? Para mostrar para o ser humano, para nós que temos esta quantidade de água dentro do corpo, que a forma como nós pensamos e sentimos afeta diretamente as moléculas do nosso organismo, a começar da água. Então, se com a água do copo acontece com isto, vocês imaginam o que acontece conosco em algum momento em que você tem uma reação emocional em desatino e tudo isso é irradiado para as moléculas do seu corpo. Nossa, tem 8 minutos e um monte de coisa. Pati, falar de coisas ruins faz mal? Absurdamente. Porque você não fala, você pensa, você intenciona na mente e traz todo esse percurso desse desenhinho aí, ó. Você traz toda essa energia dentro de você. Falar é só o ar conduzindo o som. Não muda nada. Você expande do mesmo jeito, não falando e só pensando, e o prejuízo para você mesmo é exatamente o mesmo. Você só pensando ou você falando. Então, a mudança de atitude, ela é mental, muito mais do que comportamental. Quando são as aulas? A gente tem feito as aulas de quintas-feiras, não é aula, né? Essas lives, de quintas-feiras. Então, eu estava fazendo sempre às 19 horas. Mas aí as pessoas começaram a dizer que 19 horas era um horário meio ruim. Acho que é porque a gente está muito em casa, tem que lidar com janta, família, enfim, crianças e tudo mais. Então, hoje eu fiz pela primeira vez o experimento às 21 horas. Porque eu perguntei no Stories e as pessoas me responderam que 21 horas era melhor. Então, por isso que ela está às 20 horas, 21. Mas elas são sempre às quintas-feiras. A Lelê, minha filhadinha, montou para mim o nome do canal do YouTube. Então, o que eu vou fazer? Ela já me mandou um vídeo explicando como é que eu pego estes encontros, que esse já, nosso, se não me engano, já é o 4º, e eu vou pôr lá, né? Porque muita gente me disse que não conseguia assistir, se tinha como ver depois. Então, eu prometo, juro, que eu vou tentar gravar a hora que acabar, porque é só esse problema que eu tenho. Lilian, você pode deixar um exercício até a próxima aula? Esse de mentalização de cura que eu falei agora há pouco. Eu não sei se vocês... se você, em especial, Lilian, que me fez essa pergunta, falou isto. Objetive alguma coisa que você quer curar dentro de você. Pode ser física ou pode ser emocionalmente. Ou alguma atitude que você não consegue conter. Algum impulso que você não consegue conter. Alguma coisa que para você seja um mal a ser curado. Pode ser físico ou não, pode ser emocional. E faça esse trajeto da visualização. Dias e dias e dias seguidos. Quantas vezes você lembrar por dia, você faça isso. Se você quiser fazer isso na hora do banho, por exemplo, fica sensacional. Porque aí a água que está correndo sobre você... Com você visualizando, vamos lembrar da água aqui? Quando a gente toma banho, a gente pode fazer essa transformação de água da fotinho da molécula aqui, ó. E trabalhar todo o nosso refazimento durante o banho. Claro que você não precisa fazer uma oração como a de Cáritas, que tem 5 minutos, para você ficar 5 minutos com a água caindo no chuveiro, desperdiçando água do nosso planeta. Mas a gente pode fazer uma frase que significa uma elevação de pensamento e você... faz durante o banho, por exemplo. Isso aqui é um excelente exercício. Na semana que vem vocês me contam como é que foi. Vamos lá. Sabino quer os gráficos. Sabino, um deles é aquele que eu te mostrei. Vou mandar por WhatsApp. A Vilma. Cria um grupo no Telegram e posta os gráficos. Isso aí não sei nem o que significa, mas a Alessandra vai saber me explicar, tá? Ela me explicando, a gente pode fazer. Eu não sei nem o que é o Telegram, gente. Falar mal da pandemia piora, pelo amor de Deus, a pandemia. Então, que bom que você falou nisso, Dri, porque eu tinha esquecido. Eu ainda tenho 5 minutos e eu vou falar nisso.
A pandemia, ela está ocorrendo através de um vírus. E o que é um vírus? Um vírus é uma coisa que anda num campo e encontra uma pessoa, não encontra outra pessoa. Assim, cruamente falando, tá? Dentro da minha ignorância do modo de falar. Mas ela acha um campo receptivo aqui, acha um campo não receptivo ali, porque se todo mundo for receptivo, todo mundo ficava doente. E não é assim que acontece. Tem pessoas que são imunes ao contágio, não é nem ao desenvolvimento da doença. E por quê? Porque nós temos um padrão de energia exatamente como eu vinha falando até agora. E o padrão de energia nosso nos defende ou nos expõe. A escolha é sempre nossa. Então, se a gente pega a energia que está difícil, lembra da gravidade, da lei da atração? Se você pega a energia que está difícil, já está dificílima. O planeta Terra está com uma energia toda difícil, porque isso está acontecendo no planeta inteiro. E você fala, agora, quer saber? Deixa eu ver o jornal. Deixa eu ler na internet, deixa eu entrar no grupo do WhatsApp. E eu fico discutindo quem tá certo, quem tá errado, se o fulano falou, se o fulano fez, se na Inglaterra foi assim, se no Brasil é assim, se tem politicagem na China, se os números estão ali. Aí eu fico vendo essas imagens de Jesus amado, que estão doendo a minha alma, não sei a de vocês, mas estão doendo a minha alma, essas imagens de cemitérios e covas. Isso tá doendo a minha alma por quê? Porque somos pessoas, somos seres amados uns pelos outros. Então, quando a gente vê uma cena daquela, você pensa que uma pessoa que você ama muito pode estar ali. Então, isso é uma coisa que vai te fazer bem, Dri? Pensar nisso vai te fazer bem, Dri? Trazer isso para você vai te fazer bem? Em absoluto. Em absoluto, não. Vamos falar de cura e não de doença. Laura, se pensamos negativamente, mas temos ações positivas com todos, como fica a molécula de água comandada pela sua mente? A ação, ela não é tão resultante para nós, positivamente, quanto o pensamento. Porque a ação, ela é quase que... ela pode ser manipulada. Como eu falei agora há pouco do consultório, você pode abrir a porta, bufar por dentro e sorrir por fora. Ser simpática, entregar uma revista que a pessoa não estava alcançando, você entregou. Mas dentro de você, você pode estar bufando de raiva de que aquele consultório tão cheio na hora que você chegou e você está tão atrasado, você tem tão pouco tempo. Então, na realidade, o que a gente pensa dentro de nós é a nossa real energia. Como diz Jung, é o seu verdadeiro eu. O resto é sombra que está atrás. Então, é um exercício agir positivamente? Claro que é. Às vezes, a gente consegue captar pela ação, mas na realidade nenhuma ação não tem nascente no pensamento. A mente comanda tudo, a mente comanda todas as suas ações. Então, trabalhar a forma de pensar é trabalhar o corpo causal, não o corpo da execução, que é o físico, que muitas vezes tem ações. Mas se você pensa e não reage mal, a água fica no corpo? Fica até você inundar o corpo novamente com pensamento positivo. Até você trocar. Eu tenho 1 minuto para falar, não sei se vai cair, gente. Se vai cair, em primeiro lugar, obrigado por todo mundo, tá? É como outro dia eu expliquei, eu dei essa figura de linguagem. 2 copos de água, uma de água suja e uma de água limpa. Se você virar um de uma vez dentro do outro, você vai fazer aquela esparrameira e vai cair um tanto para fora e a água vai ficar turva. Ela não vai limpar esta. Mas se você for gotejando insistentemente, uma hora você substitui uma pela outra. E você volta a ter um copo de água limpa, onde estava sujo. Então, isto para mim é esta troca de água, desta pergunta que você acabou de fazer. Pensar em não reagir, suja a água do copo. E aí, como é que você faz? A água do copo está suja, você tem que ir gotejando de água limpa. Então, aí entra a meditação, aí entra yoga, aí entra o trabalho, até você ir aprendendo a conseguir não ter uma reação negativa pelo lado de dentro. Pede este gráfico para o WhatsApp, eu já escrevi, tá? Tá aqui, vamos ver se eu souber. Andri, se você não reagir mal às palavras, o efeito é o mesmo? Não, se você reagir internamente bem, o efeito não é o mesmo. Mas aí você tem que ter um trabalho de ego, que é uma grandeza, que é por onde a gente está começando, que é pelo autoconhecimento. É por onde a gente está começando, né? Então, o trabalho é sempre conosco mesmo. Por mais que a gente queira delegar a um outro, o trabalho é conosco mesmo.
Então, antes que caia a live, eu quero agradecer a todos vocês. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a espiritualidade toda que está conosco, certamente